Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência, mais uma quinta aqui na tela da sua TV Nova, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Quero agradecer o carinho da sua audiência, lembrar que você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, tanto Facebook, YouTube e também pelo Instagram da TV LW, e a reprise sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Esse é o programa Saúde em Evidência, que tem o apoio do Grupo LW, da Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Hoje, 2 convidados. O primeiro convidado é o Dr. Breno Siqueira, que é cardiologista e é diretor do Hospital de Campanha aqui de Arco Verde. Nós vamos falar um pouco sobre o hospital, sobre esse momento de combate ao coronavírus, as ações e a estrutura deste hospital de campanha, que é o primeiro aqui da nossa região. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Tiago. Estou à disposição para esclarecer qualquer coisa que você queira perguntar. Obrigado, doutor, pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Sei que tem sido muito corrido. Já quero começar perguntando ao senhor o que é um hospital de campanha. A gente sabe que o funcionamento dele é diferente. Como é que foi preparada essa estrutura, no que se baseia, no que consiste um hospital de campanha? Tiago, um hospital de campanha, a gente aqui em Arco Verde, a gente conseguiu as instalações em 25 dias, né? Eu considero um tempo muito rápido e muito hábil para você montar a estrutura de um hospital, né? Quando eu recebi o convite da Secretaria de Saúde para fazer parte da equipe, com 25 dias a gente conseguiu colocar o hospital em funcionamento. Um hospital de campanha, ele funciona dando um suporte a algum outro serviço de saúde. Aqui em Arco Verde, o hospital de campanha da gente, ele funciona como um hospital de retaguarda do Hospital Regional de Arco Verde. E como já tive a oportunidade de lhe falar, a gente obedece um fluxo de atendimento, que são os pacientes são atendidos no Hospital Regional e avaliados. E se ele obedecer os critérios de internamento, sem precisar de UTI, vai para o hospital da gente, o hospital de campanha. Como é a estrutura desse hospital, doutor? Para o senhor explicar melhor para as pessoas que estão em casa, a estrutura, como é feito, a questão de equipamento, se tem alguma diferença para o hospital regional, a preparação dessa estrutura. A gente sabe aqui que foi a UPA-DIA, né? A antiga UPA-DIA, que foi preparada para ser esse hospital de campanha. Como é essa estrutura, doutor? A UPA-DIA ela funcionava como uma estrutura de pronto atendimento, mas não possuía uma estrutura hospitalar. Ela não tinha uma estrutura de internamento de pacientes. Então, ela recebeu toda a adequação que um hospital precisa. Ele respondendo, você perguntou se tinha diferença em relação ao Hospital Regional de Arco Verde. A diferença é apenas os pacientes que a gente vai receber, mas em termos de estrutura não há diferença. Nós lá possuímos 31 leitos para atender esses pacientes internados. A gente possui uma estrutura de sala vermelha. Para quem não está acostumado com esse linguajar, sala vermelha é uma sala que é utilizada para pacientes que, por algum motivo, apresentam uma piora no quadro clínico. Essa piora no quadro clínico, como, por exemplo, precisar de uma intubação, de uma reanimação cardíaca. Se o paciente apresentar uma parada cardíaca, vai para essa sala para receber os devidos cuidados. A sala vermelha é uma sala que possui ventilador mecânico, né? Como já está aí bem divulgado, o ventilador mecânico é um aparelho que faz a respiração de um paciente grave que não está conseguindo respirar, né? A gente tem também lá o cardiodesfibrilador, que é um equipamento que é utilizado também na parada cardíaca. A gente tem eletrocardiograma no hospital, raio-x, gasometria, todo o suporte de oxigênio para os pacientes. E também a gente tem lá o que precisa de material humano, que é médico 24 horas, com toda a equipe necessária, que é a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapia respiratória e o pessoal da manutenção do hospital, que é o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Tudo que um hospital tem, o hospital de campanha possui. A única diferença em relação ao funcionamento dos outros hospitais é que nós somos um hospital de portas fechadas, que obedece um fluxo, como já falei anteriormente,
dos pacientes que vêm do hospital regional para o hospital de campanha. Importante explicar isso. Não é um hospital que qualquer hora que a gente chegar lá vai ser atendido, né, doutor? É exclusivamente para os pacientes que vêm do hospital regional aqui de Arco Verde, que são os pacientes que são encaminhados por esse hospital, que é o hospital de referência aqui na nossa região, e são tratados lá na UPA, não é isso? Que é o hospital de campanha. E vale frisar que obedecendo esse fluxo que eu já falei repetidamente, mas são pacientes de Arco Verde. Como o hospital regional é um hospital que atende toda a região, né, se o paciente, porventura, for de outra cidade, ele não vai ser referenciado para a gente. A gente é um hospital municipal, um hospital de campanha municipal, ele não é estadual, né, foi tudo com recursos do município. E então esse hospital ele foi montado para o arcoverdense. O senhor falou da equipe, como é que foi a escolha dessa equipe? Num momento tão crítico, tão delicado, é preciso uma equipe bem qualificada, bem capaz e bem orientada, né? Como é que foi a escolha desses profissionais e também o treinamento para que eles tenham todo o cuidado necessário nesse trabalho? Começando pela parte médica, eu estou como coordenador médico, dividindo com meu colega Bruno Rocha, né? A gente teve todo o cuidado de estabelecer e fazer critérios de internamento, critérios de alta hospitalar, protocolos de tratamento medicamentoso, protocolo para intubação, caso o paciente venha necessitar. Então, a gente está sempre supervisionando e acompanhando esses pacientes. Os pacientes também estão fazendo não só os exames que o hospital possui, mas também exames que sejam de alta complexidade, como, por exemplo, a tomografia. A gente está fazendo nesses pacientes, na neuroimagem. E em relação à fisioterapia respiratória, a coordenação ficou com o João, né? E também eles fizeram protocolos dele, e isso serve para os outros profissionais, como a enfermagem, tem toda a sua rotina para ser feita. E em relação à escolha dos profissionais, foi experiência. A maioria dos profissionais já trabalham em outros serviços e tem contato com pacientes com Covid ou com suspeita de Covid, e a gente deu prioridade inicialmente aos profissionais que já tivessem experiência com esse tipo de paciente e experiência com paciente grave também. Então, todos os profissionais que estão lá são profissionais competentes, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, alguns trabalham já no hospital regional há muito tempo, na sala vermelha, que é o ambiente que mais traz experiência para o profissional com paciente grave. Então, do ponto de vista não só humano, mas também do ponto de vista de material hospitalar, a gente tá bem abastecido. Em média, quantas pessoas lá, doutor, nessa equipe? Quantas pessoas entre médicos, enfermeiros? Bom, na equipe de enfermagem, a gente tem um enfermeiro de plantão de 12 horas, então no dia são 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem, um fisioterapeuta respiratório, médico, tem a equipe de retaguarda da cozinha também, que fica em outro ambiente para fazer a alimentação desse paciente. A alimentação também é acompanhada por nutricionista. Então, é uma equipe muito grande, não é? A equipe da limpeza, médicos, como eu já falei, a gente está com 9 médicos no total na equipe. Os fisioterapeutas respiratórios, como eu já disse, a gente tem a escala deles, um por plantão de 24 horas. Então, é uma equipe muito grande, é uma equipe hospitalar. Não tem nada diferente de qualquer outro hospital. A diferença é que a gente tem realmente uma excelente equipe e a gente está prestando o melhor serviço possível para o paciente. Enquanto aos EPIs, doutor, a gente sabe a importância dos equipamentos de proteção para trabalhar e a importância do cuidado no descarte desses equipamentos. Haja visto que muitos profissionais têm se contaminado justamente nessa hora em que se livram, né, em que deixam de lado esse material. Como é que está sendo feito essa orientação para esse descarte adequado? Em relação à EPI, Tiago, foi uma das preocupações que a Secretaria de Saúde teve de a gente só iniciar a abertura do hospital quando já tivesse uma quantidade suficiente. Então, a gente teve todo o cuidado para que só iniciar os trabalhos quando já tivesse com todos os EPIs. Eu já tive a oportunidade de falar aqui para a TVLW que o ambiente lá hospitalar, ele tem um isolamento, então ele tem uma área para paramentação. Qualquer profissional que for entrar, ele tem uma área que a gente chama de área limpa para paramentação.
ele se emparamenta para depois entrar na área de isolamento. Quando ele sai da área de isolamento, a gente considera que aquela pessoa já está contaminada. Não a pessoa, mas o material que ela está utilizando. Então, ela tem que se desparamentar numa área que a gente chama de área contaminada, que já tem um lixo adequado. O profissional ele já foi treinado de como ele deve se desparamentar para que ele não se contamine. Isso é uma preocupação nossa, para que a gente não tenha baixa nos profissionais de saúde. Então, ele se desparamenta e é descartado num lixo adequado para isso. São 2 áreas isoladas, né, doutor? São 2 áreas isoladas. Então, ele entra por um ambiente e sai do outro lado, que é outro ambiente para desparamentar. Não é o mesmo ambiente que ele se emparamenta e se desparamenta, não. São ambientes diferentes. Quando esse paciente chega, qual é a área que ele chega? Como é que está sendo feito esse transporte, essa questão das ambulâncias e no recebimento desse paciente? Eu vou deixar para o senhor responder essa pergunta no próximo bloco. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto YouTube e também Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. E você também pode acompanhar a reprise desse programa sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você.
Antes do intervalo, doutor, eu perguntei ao senhor a respeito de como é que é o tratamento quando esse paciente chega, né? Quais são os métodos, quais são os procedimentos, para que o senhor possa explicar os detalhes desse atendimento. Então, Tiago, como eu lhe falei anteriormente, a gente tem protocolos e a gente teve a reunião com a direção do Hospital Regional de Arco Verde. O fluxo está obedecendo da seguinte forma: o paciente que chega no Hospital Regional e atende os critérios para receber a internação no hospital de campanha, o médico de plantonista entra em contato com o médico do hospital de campanha, passa o caso do paciente e nossa ambulância, que fica no hospital de campanha 24 horas, ela sai com a equipe paramentada para ir buscar o paciente na área de isolamento do hospital regional. Pega o paciente, leva de volta para o hospital de campanha. E chegando no hospital de campanha, nós temos protocolos, tanto da parte médica quanto da parte de enfermagem, protocolo de atendimento e protocolo de solicitação de exames. E aí o paciente é recebido pela equipe médica, que já está sabendo do caso que vai chegar antecipadamente, e pode se preparar para receber esse paciente. O paciente vem pela ambulância, entra pela entrada principal do hospital de campanha, que é aquela área ali já está isolada, e recebe o adequado tratamento que já está tudo programado para ele. Como é que foi a experiência já com os primeiros pacientes que chegaram lá? A gente tem tido, Tiago, por enquanto, boas experiências, graças a Deus. Os pacientes, a gente tem conseguido, eles têm feito todos os exames. Então, os pacientes fizeram os exames laboratoriais que ele faria em qualquer hospital particular, inclusive, e também fizeram tomografia. E a gente teve alta de um paciente na segunda-feira, né? Ela completou os dias de internamento e fez todos os exames que precisava, tomografia de tórax, raio-x de tórax, gasometria, marcadores de prognóstico. Marcadores de prognóstico são exames que podem antecipar a piora do paciente, como dedímero, por exemplo, né, que a Secretaria de Saúde fez um esforço grande para que a gente tivesse também esse marcador, que é um exame caro. E aí, essa paciente teve alta e recebeu também orientações de como deve ser no período pós-alta, os cuidados que ela deve ter, os cuidados com os familiares e os sinais de alerta. Sinais de alerta são sintomas ou sinais que, porventura, um paciente que recebeu alta volte a apresentar para procurar nós, que somos médicos, para receber uma nova avaliação, se porventura isso acontecer. Quais são esses sintomas, doutor? Deixa eu explicar. São os sintomas da doença, né? Que é febre, tosse, falta de ar, cansaço. Se por acaso ela voltar a apresentar, há uma chance muito pequena disso acontecer, mas as orientações são essas, e o paciente sai devidamente orientado do que foi que tomou, do que foi feito por ele, sai com o resultado dos exames e sai com esse protocolo que a gente construiu junto com a equipe médica de orientações para paciente e familiares. Doutor, como é que está sendo esse tratamento lá? O que é que está sendo usado de medicação? Como é que está sendo a veiculação para esses pacientes que estão lá internados? Para que o senhor possa explicar. Tem muita gente aí com muita especulação com questão de medicação que está aí surgindo na mídia. Algumas pessoas correm até o perigo e se automedicam. Deixa eu explicar que existe toda uma responsabilidade no acompanhamento lá, né? Exatamente, Tiago. Quanto às medicações que a gente está fazendo, o paciente e os familiares sabem. A gente, como médico, tem que ter muito cuidado de publicizar medicações que a gente faz, porque isso pode servir como uma má informação à população. Qualquer nome de medicamento que eu possa falar aqui, pode uma pessoa estar sentindo sintoma em casa e querer se automedicar. Então, eu acho que faz parte da educação médica não publicizar uma receita de bolo. Então, o paciente, na verdade, quando ele chega lá, ele é avaliado individualmente. Não existe uma medicação que é feita para todo mundo, né? Então, se o paciente é hipertenso, se ele é diabético, se ele é obeso, se ele sofre de doença pulmonar, se ele é asmático, cada paciente ele é avaliado individualmente e a gente, obedecendo os critérios que são feitos pela medicina, né, baseado em evidências, a gente faz as medicações adequadas para eles. E como eu estou lhe falando, a gente já conseguiu ter uma alta de uma paciente que evoluiu bem pelo tratamento que recebeu.
mas para tranquilizar a população, lá a gente tem estudado muito, né? Eu junto com o Bruno, que é o outro coordenador médico, a gente está sempre se atualizando, o que é que está sendo feito nos principais centros do Brasil e de Pernambuco. A gente tem contato com esses médicos e a gente tem feito o que é feito em qualquer lugar do país. Há contato também com outros hospitais de campanha aqui no estado? Hospital de campanha não, mas eu tenho contato, eu pessoalmente tenho contato com algumas pessoas do Hospital Português e junto com o Bruno eu faço parte de um grupo de WhatsApp, que hoje em dia a informação mais rápida é por isso, do pessoal da USP, e a gente tenta adequar a nossa realidade e faz o melhor possível para o paciente. É que o senhor já viu lá que pode ser acrescentado aqui, que pode ser colocado aqui nesse hospital de campanha aqui de Arco Verde? Alguma coisa, alguma informação boa, alguma notícia boa? Não, de novidade não existe, né? Apesar de que eu já falei Tudo muito novo, né, doutor? eu já falei em outras oportunidades, existe uma ansiedade não só da classe médica como da população de uma pílula salvadora, mas essa não existe, né? Ainda não tem nenhuma medicação que você faça e cure o paciente. Seria muito bom que isso acontecesse. A torcida da classe médica, da população mundial, inclusive, é para que isso aconteça, mas não existe nenhuma pílula que você tome ou comprimido que você tome que você salve o paciente. E como eu estou lhe falando, Tiago, a gente tem que ter muito cuidado nas medicações que a gente vai falar de público, para que isso não, ao invés de ajudar, atrapalhe a população. Sim, com certeza, doutor. O senhor atende também postinho de saúde aqui na cidade, em alguns bairros, né? Como é que tem sido o atendimento nesses bairros? Como é que a população tem chegado? Tem tomado as precauções necessárias? Tem se cuidado? Estão usando máscara? O que é que o senhor tem absorvido? O que é que o senhor tem visto nesse atendimento direto? Bom, no nosso posto de saúde, a equipe do posto de saúde, ela faz parte não só médico, mas agente de saúde. E no nosso posto de saúde, a gente tem feito o que manda o Ministério da Saúde. Então, os pacientes devem procurar, com qualquer sintoma de doença, deve procurar o posto de saúde, não deve se automedicar, deve utilizar máscara. Lá no posto de saúde a gente tem feito o distanciamento adequado. Se o paciente tiver sintomas respiratórios, ele obedece um fluxo mais rápido, ele não vai ter marcação de consulta. As primeiras perguntas é feito pelo próprio agente de saúde, já são orientados para isso, e a gente faz o fluxo que deve ser feito. E nos postos de saúde, a única preocupação que eu tenho como médico, não só no posto de saúde, em qualquer lugar que eu trabalho, é que eu tenho visto um retardo na procura do médico. Então, as pessoas estão com um certo pavor de ir a locais médicos, não só hospitais, como posto de saúde, como consultório médico, e tem procurado os médicos só em casos muito avançados. Então, não existe recomendação de que se você estiver sentindo algum sintoma, você deve ficar em casa. A recomendação é que se você estiver sentindo alguma coisa, procure o médico mais próximo, seu médico de confiança, para que receba a adequada orientação. Eu falei em outra oportunidade, os números do Hospital Regional, por exemplo, no plantão que eu faço parte, eu posso falar do plantão que eu faço parte, mas ele obedece à média dos outros plantões. A gente fazia, em média, 300 atendimentos por dia. Hoje a gente está fazendo 60. A minha dúvida é, as pessoas procuravam o hospital sem necessidade? Provavelmente não. Então, estão procurando menos o hospital, tá certo? Com um certo pavor de achar que ir ao hospital já é sinal de pegar a doença, coisa que não é. No Hospital Regional existe um isolamento desses pacientes. E isso para mim, repercute como uma falta de procura ao atendimento médico e só estão procurando o atendimento médico em estágio mais avançado e estágio mais grave. Isso que eu estou falando acontece aqui em Arco Verde e está acontecendo, na verdade, no mundo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem chamado a atenção para isso, o aumento da mortalidade dos pacientes com infarto. Então, o paciente tem dor torácica e retarda a procura ao médico com medo de pegar a Covid, onde, na verdade, o infarto mata mais do que o Covid. Então, o paciente vocês que estão assistindo a gente e estiver sentindo algum sintoma, deve procurar um médico como qualquer em outra situação e não se automedicar e não deixar de ir à procura do médico, porque isso pode ser uma coisa grave e quando for procurar já está num estágio tão avançado de a gente não poder fazer muita coisa.
As outras doenças continuam, né, doutor? E principalmente essa sua área, que é cardiologia, é muito importante o senhor ter falado isso, porque os casos continuam surgindo e as pessoas precisam de tratamento, né? Os outros casos continuam surgindo e continuam surgindo com mais gravidade se o paciente se contagiar com Covid. Então, as outras doenças existem e estão descompensando mais rápido, por isso que os pacientes de alto risco são os pacientes com doença crônica, hipertenso, diabético, cardiopata, paciente com doença pulmonar. Então, mais um motivo para que, se ele tiver algum sintoma, ele procure um médico e não retarde a ida ao hospital. Conversei hoje, por exemplo, com o diretor do Hospital Memorial Arco Verde e ele compactua dessa mesma ideia, que é Rafael Lucena. Ele tem visto e tem tido muita dificuldade porque os pacientes estão procurando nós médicos com realmente um retardo do momento certo de ir. O doutor já esteve aqui também, doutor Rafael, falando justamente sobre isso. Doutor, queria que o senhor falasse também a respeito do hospital de campanha novamente, explicando para a população que lá não existe leitos de UTI, não é isso? UTI só no hospital regional. O hospital regional abriu hoje mais 8 leitos de UTI para pacientes exclusivamente com Covid, tá certo? E foram iniciados hoje. O hospital de campanha da gente é um hospital com leitos de enfermaria e a gente possui lá 2 respiradores para que, se o paciente necessitar. Quero agradecer a sua presença aqui conosco, doutor. Sei do tempo muito corrido, desejar que o trabalho seja muito bem realizado lá, todo o sucesso possível e que não seja preciso usar todos os leitos lá. Suas considerações, doutor. Eu agradeço por estar aqui para informar a população e estou sempre à disposição. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que, se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então, é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês, clientes, a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você.
Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Lembrar que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, tanto Facebook quanto YouTube e também Instagram da TV LW, falando de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Quero lembrar também que a reprise sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Conosco, o Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde e Evidência para você. Quero lembrar que nós estamos aqui seguindo todas as recomendações necessárias, quanto a distanciamento, quanto também a higienização dos nossos microfones, tudo para passar para você a melhor formação com responsabilidade sempre, claro. Recebendo agora a doutora Andréia Brito, que é dentista e é secretária de saúde aqui da nossa cidade, secretária de saúde de Arco Verde. Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora nesse momento. Andréia, eu já quero começar com você para falar um pouco a respeito, você fazer um balanço rápido, já inicial, a respeito desse período de quarentena que a gente tem enfrentado, sobre as ações que a Secretaria de Saúde aqui da cidade tomou, quanto à questão do isolamento, quanto à questão das barreiras. Foi tudo um processo, né, André? Foi sucessivo. Eu queria que você fizesse já uma explanação sobre isso. Sim, Tiago. Nós iniciamos no dia 15 de março e a prefeita decretou algumas medidas. Dentre essas medidas, nós tivemos a suspensão das aulas, nós tivemos o fechamento do comércio de Arco Verde, nós tivemos a criação das barreiras sanitárias, que foi quando nós iniciamos a quarentena, e várias ações estão sendo tomadas dia após dia para tentar diminuir essa disseminação tão rápida do vírus. Então, assim, em Arco Verde, a gente conseguiu ter uma taxa de isolamento mais alta no início desse período. 15 dias depois, por volta do início de abril, nós tivemos uma movimentação grande na rua, e, assim, conseguimos diminuir um pouco essa semana que passou através do último decreto, onde nós limitamos a quantidade de pessoas a passar pela barreira sanitária por carro. Cada carro só passa 3 pessoas, no máximo 2 adultos e uma criança. E também limitamos o horário de funcionamento dos estabelecimentos não essenciais que eram permitidos funcionar. Então, a gente conseguiu aumentar um pouco a taxa de isolamento, mas não conseguimos ainda chegar na taxa de isolamento ideal, o que seria necessário uma taxa de 70% para poder a gente não entrar no lockdown, né? Porque a gente precisa que a população entenda a importância de estar dentro de casa. E aí, Tiago, muitas pessoas questionam, assim, por que ficar dentro de casa se uma quantidade grande de pessoas vai ser contaminada? É importante que as pessoas pensem que nosso sistema de saúde ele não vai suportar se uma quantidade grande de pessoas estiver doente. Então, essas pessoas elas precisam adoecer aos poucos, se forem adoecer, que seja aos poucos, para que tenham o tratamento adequado e necessário da doença. Para quem está na capital e em outras áreas do estado, Arco Verde é um grande centro regional. São várias cidades que têm Arco Verde aqui como um grande polo. E a gente viu, infelizmente também nesses dias, André, o grande fluxo de veículos ainda para cá, por isso esse decreto. Os números que você tem a respeito disso, de quantos veículos passaram por essas barreiras durante esses dias e sobre esse decreto, desse contingenciamento, tanto no atendimento dos serviços essenciais como nas barreiras, no impacto direto com relação aos casos. E aí é importante falar também que Arco Verde está às margens da BR-232, e Arco Verde ela tem uma grande quantidade de pessoas que vêm trabalhar em Arco Verde, que é representante comercial, que vem também fazer esse trabalho na nossa cidade. Então, o fluxo dessas pessoas na nossa cidade, ele traz consigo o vírus, né, da região de capital, da região metropolitana. Então,
traz para Arco Verde esse vírus. Então, por isso que é importante a gente também estar controlando a entrada desses carros na nossa cidade, apesar de não estarmos impedindo a entrada de ninguém, só se estiver descumprindo os decretos, porque é obrigatório o uso de máscara na nossa cidade, então quem tiver sem máscara não entra, e também pela quantidade de pessoas, como eu já falei, que vão entrar na cidade. Existe algum tipo de comunicação com as cidades vizinhas, com as secretarias de saúde das outras cidades aqui da região? Não, Tiago, com as cidades vizinhas não, mas assim, a comunicação é através da AGERES, entendeu? A gente normalmente comunica tudo à AGERES, a Sexta AGERES, que ela coordena os 13 municípios da região, e a Sexta AGERES é quem passa as comunicações para as cidades vizinhas. Mas nós procuramos sempre divulgar nos meios nos meios de comunicação, para que a população das cidades vizinhas saibam de tudo que está acontecendo em Arco Verde, do que é permitido, do que não é permitido na nossa cidade. Então, eu acho que quem vem dessas cidades vizinhas já está sabendo o que deve ser feito aqui na nossa cidade. Com relação à estrutura local, Andréa, com relação a EPIs nos hospitais, tanto no hospital regional como no hospital de campanha, e nesses boletins e resultados de exames que ainda vêm lá do LACEN, como é que está sendo esse contato e essa troca de informações? Sobre os EPIs, nós temos feito um esforço extremo para que não falte EPI para os nossos profissionais. Então, EPIs na atenção básica, no hospital de campanha, na policlínica. Acredito que no hospital regional também não deve estar faltando EPI lá, porque a gente não tem notícia disso. Então, assim, sobre os EPIs, acredito que os profissionais de saúde de Arco Verde estão bem seguros de tudo isso. E sobre... Os boletins, os resultados... Essa questão dos exames, está tendo teste aqui em Arco Verde? Sim, em Arco Verde nós temos teste rápido para profissionais de saúde e profissionais de segurança. É importante, inclusive, a gente divulgar aqui. Quem vai testar só são profissionais de saúde e profissionais de segurança, porque nós estamos obedecendo uma nota técnica que vem do Estado para isso. Então, esses testes rápidos são feitos com essas pessoas. Mas tem alguns laboratórios particulares de Arco Verde que também fazem essa testagem, e os resultados desses exames, desses laboratórios também, que eles estão cadastrados, e esses laboratórios também, nós temos acesso ao resultado dos exames desses laboratórios. E é muito importante esse acompanhamento, porque, assim, profissionais de saúde que apresentam alguns sintomas, eles precisam ser avaliados, e no período correto, que esse teste também ele não pode ser realizado a qualquer momento, né? Ele precisa ser realizado entre 7 a 10 dias dos primeiros sintomas, porque ele pode dar falso negativo, a pessoa está com Covid e se testar antes do período, o teste vai dar falso negativo. Então, por isso é importante obedecer o período correto de fazer o exame, e também de estar testando esses profissionais de saúde para poder eles voltarem ao seu trabalho normal, se o teste der negativo ou se der positivo, que a gente acompanhe também esses profissionais, a saúde desses profissionais, para depois de 21 dias, se der positivo, é que eles voltem ao seu trabalho normal. Com relação aos dados que você tem, André, a respeito da densidade demográfica desses casos, com relação aos bairros espalhados, o que é que você pode passar para nós a respeito disso? O que temos é que a maioria dos casos eles se localizam no São Cristóvão, tanto o número de casos confirmados quanto os óbitos, né? Nós temos alguns óbitos também lá no São Cristóvão. Então, isso nos leva a crer que o São Cristóvão também, por ser um bairro mais populoso da nossa cidade, é o que faz com que esses casos estejam localizados, a maioria lá também no São Cristóvão. Mas também temos casos espalhados na cidade toda. Temos casos no São Miguel, temos casos no centro da cidade, no Boa Esperança, no Sucupira, na zona rural. Então, assim, já temos casos em todas as áreas da nossa cidade. Como é que está sendo o trabalho da vigilância sanitária quanto à fiscalização desses casos e das pessoas que estão em quarentena? Isso. Veja só, Tiago, a vigilância sanitária tem feito um trabalho importantíssimo. À medida que o teste é enviado como positivo para a vigilância, porque esse contato é direto com o hospital regional e os laboratórios, a equipe vai até a casa
dessas pessoas para informar e orientar como deve ser feito o isolamento. Então, aproveito, inclusive, a oportunidade de dizer que pessoas até com sintomas gripais que não tenham feito o teste, mas que procurem se isolar também, porque quem não tem acesso a fazer o teste, mas pode ser que esteja com Covid. Então, que essas pessoas também procurem se isolar, ter um isolamento, inclusive, o isolamento desses casos positivos, eles devem ser dentro de um quarto, porque o que a gente está vendo é que a pessoa se isola junto com a família. Então, a família toda praticamente é contaminada. O isolamento deve ser num quarto e alguém da família indo levar alimentação, um quarto que tenha banheiro, se for possível. Se não for possível, um quarto que tenha banheiro dentro dessa casa, que seja feita a higienização adequada do banheiro, do local que esse paciente utiliza, para que a gente não tenha a contaminação dos familiares também. Isso é muito importante. Existe alguma conversa com a Secretaria Estadual de Saúde com relação à abertura de novos leitos de UTI aqui em Arco Verde? Veja, existiu essa conversa há uns 15 dias atrás, e aí foi o que nós conseguimos até agora, né, que abriu inclusive hoje, como o doutor Breno já falou, os 8 leitos de UTI que começou a funcionar hoje. Então, assim, já foi uma grande vitória e nós vamos continuar assim nessa luta de aumentar ainda mais os leitos de UTI aqui em Arco Verde. Agora, pelo que eu entendi, o Estado ele faz uma avaliação da quantidade de leitos ocupados para ver em que região deve estar aumentando. Então, a partir do momento que formos precisando, acredito que vamos conseguir a abertura de mais novos leitos aqui em Arco Verde, sim. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro também que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook e também pelo Instagram da TV LW, e também a reprise sempre aos domingos a partir das 11 horas da noite aqui na tela da sua TV Nova. Conosco, Grupo LW,
Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Espero que você esteja, claro, em casa, assistindo a gente e sendo bem informado. André, eu queria perguntar a você agora sobre essa questão do isolamento. Infelizmente, Arco Verde, em um determinado momento, ganhou uma repercussão a nível estadual quanto ao descumprimento de alguns decretos e tanta questão da aglomeração e de comércios que foram abertos. Como é que está sendo o trabalho da Secretaria de Saúde diretamente com a vigilância sanitária com relação à orientação dessas pessoas? Tiago, a vigilância sanitária ela vai diariamente na fiscalização, nas lojas, nos estabelecimentos comerciais. E realmente nós ainda temos um descumprimento por parte de alguns comerciantes que insistem em abrir suas lojas, e a vigilância sanitária atua, muitas vezes com o auxílio da Polícia Militar também. O que, assim, eu acho que isso poderia ser evitado, né? Porque a gente sabe, se a gente tiver um tempo de isolamento, com a maior taxa de isolamento, a gente sai mais rápido dessa crise. A gente não pode ignorar que existe uma crise econômica, a gente não pode ignorar que está difícil para todos. Assim, chega a um certo tempo que todo mundo, um certo tempo de isolamento que todo mundo aguenta, e aí depois de um certo tempo vem a angústia de não estar, o recurso não está entrando dentro dos estabelecimentos comerciais e até para o pessoal que são os empregados mesmo do comércio. Então, assim, é importante todos saberem que o que eu acredito é que nenhum governo quer que esses estabelecimentos estejam fechados, até porque os governos eles recebem também o ICMS, as contribuições, para que a prefeitura gire também fazendo obras e pagando sua folha. Então, é importante saber que os governantes que estão pedindo o isolamento e tomando essas decisões estão orientados por cientistas epidemiológicos. E eles todos informando o que é melhor para a população nesse momento. A crise ela vai acontecer, ela já está acontecendo de toda forma, mas que ela vai ser pior se nós não nos isolarmos, porque aí tem uma crise também de o que já está acontecendo na região metropolitana, de saturar os hospitais e a gente não ter os leitos para estar tratando dessas pessoas. Então, eu acho que o mais importante hoje é a população, os comerciantes entenderem que precisaremos nos isolar por um certo período para que depois nós comecemos a voltar a uma vida normal. Com relação aos PSFs, André, eu queria que você falasse um pouco a respeito de como é que está sendo o atendimento nesses postos de saúde que lidam diretamente ali com a população, como é que está sendo a orientação da Secretaria de Saúde para essas equipes que trabalham diretamente nesses postos. A orientação para as equipes é que continuem atendendo a população, porque a população, nós ainda temos gestantes, elas precisam ser acompanhadas, nós temos outras patologias como hipertensos, diabéticos, que precisam ser acompanhadas para que essas patologias não se agravem. Então, a orientação para a atenção básica do nosso município é que o atendimento continue e que a assistência à população continue sendo dada. Isso é o mais importante hoje. Com relação aos casos confirmados, as pessoas que estão confirmando Covid-19 aqui, está tendo acompanhamento também das famílias dessas pessoas, por conta da vigilância? Sim, tem o acompanhamento das famílias, a orientação de ficar em isolamento social. O que nós não temos ainda são os testes para todos os contactantes. Então, mas a orientação e o acompanhamento das famílias está sendo realizado. Nós tivemos aqui no bloco anterior o Dr. Breno, que é agora o diretor aqui do hospital de campanha da nossa cidade. Eu queria que você falasse um pouco também a respeito do hospital, como é que foi para adquirir esse equipamento aqui na cidade e com relação às verbas que vieram aqui para Arco Verde. Tiago, na verdade, o hospital de campanha ele foi praticamente montado com um recurso que veio do governo federal, que foi uma parcela que o governo federal duplicou a parcela MAC do nosso município. Então, esse recurso foi aplicado no hospital de campanha. Nós ainda temos um saldo desse recurso, provavelmente para pagar a folha
já do primeiro mês do hospital de campanha, mas é muito importante essa sua pergunta, porque eu quero dizer a todos que a prestação de contas ela vai estar lá no portal da transparência, com tudo, que a população vai estar sendo esclarecida dos gastos que a Secretaria de Saúde está tendo. E importante também salientar aqui que muito se fala nos milhões que vai chegar em Arco Verde, porque saiu uma tabela da CNM que diz que vai chegar a 7 milhões em Arco Verde para o combate do Covid. Mas lá também, nessa matéria da CNM, ela diz que 74 bilhões no Brasil, eles vão ser deixados de ser vai se deixar de arrecadar pelos municípios. E aí 23 bilhões é o que o governo federal está colocando nos municípios para repor esse déficit na arrecadação, ou seja, por volta de 30%. Então, os municípios vão continuar tendo que fazer medidas drásticas de contenção, porque o governo federal só vai estar repondo os 30%, e desses 30%, uma parte vai ser para ser colocado na saúde, e outra parte vai ser colocado nas outras áreas que o município precisa estar colocando esse recurso, porque são áreas do seu cotidiano, como o pagamento de folha, assim como outras despesas que o município tem. Então, esses 7 milhões, se for sancionado pelo presidente, e espero que ele sancione, porque já passou pela Câmara dos Deputados e já passou pelo Senado também, se chegar a Arco Verde esses 7 milhões, não é só para ação na saúde. Lógico que vai ter uma parte destinada à saúde e outra parte destinada a outros déficits que o município está tendo. Então, é importante que toda a população saiba. Mas também quero dizer ao povo de Arco Verde que fiquem tranquilos, que tudo que formos fazendo e investindo nesses locais e usando esse recurso, nós vamos estar prestando contas, sim, certo? Hoje, no hospital de campanha, nós já investimos em torno de 450 mil reais, sendo que desses 450 mil, 114 mil foram compras de alguns equipamentos que nós já tínhamos planejados em emendas parlamentares anteriores, que era para equipar justamente a UPA-DIA. Então, nós aproveitamos o recurso que nós já tínhamos destinado para a UPA-DIA e, graças a Deus, foi a tempo, nós conseguimos esses equipamentos para lá. Então, é isso. Quero dizer a todos que tudo que nós formos utilizando vai ser prestado contas para a população estar sabendo o que está acontecendo. Você tem números de quanto é para manter aquele hospital, Andréa, com relação à manutenção mensal? Quanto custa esse hospital de campanha? Estamos calculando por volta de 250 a 300 mil reais, certo? Tudo, equipe, equipamentos, todos os gastos nessa faixa. Isso, material de consumo e folha de pagamento. Com relação às próximas ações, André, o que a Secretaria de Saúde tem pensado com relação a Arco Verde, a orientação da população, com relação a esses decretos que já foram tomados, enfim, o que a Secretaria tem em mente nesse momento para os próximos dias, haja visto que o decreto do governador do estado se estende até o fim do mês? Nós vamos continuar com o decreto até o final do mês, obedecendo inclusive o decreto do Estado. Nós já estamos com medidas bem restritivas aqui em Arco Verde, e enquanto vários outros locais ainda não tinham colocado o uso obrigatório de máscara, Arco Verde colocou antecipadamente, o que eu acho muito importante, pela diminuição dessa disseminação do vírus. E nós vamos continuar agindo também lá no hospital de campanha, em articulação com o governo do estado, para que esses pacientes que estão adoecendo, que tenham um tratamento adequado. O que nós estamos vendo é um aumento do número de casos, infelizmente, na nossa cidade. Isso é reflexo de 15 dias atrás, que nós tínhamos uma movimentação também bem maior, e aí nós temos hoje um aumento do número de casos na nossa cidade, podendo chegando essa semana, de certeza, mais de 50 casos confirmados na nossa cidade. Então,
o que esperamos é que a população também entenda da necessidade de ficar em isolamento, que não façam isolamento faz de conta, porque tem muita gente fazendo de conta que está se isolando, né? E ainda circulando na cidade. Tem pessoas que só iam no supermercado, por exemplo, uma vez por mês. E aí hoje essas mesmas pessoas, e aí são dados de proprietários do próprio estabelecimento, porque Arco Verde é uma cidade pequena, pequena entre aspas, mas que muita gente se conhece. Então, essas pessoas que faziam feira uma vez por mês, elas estão indo ao supermercado 2 vezes por semana, por exemplo. Então, isso é uma falta de planejamento, né? Ou então, talvez um motivo para sair de casa, que a gente sabe que o isolamento é uma coisa muito difícil de ser feita, a gente sabe que não é bom estar isolado dentro de casa, mas que é necessário agora no momento. Então, a gente pede a todos que obedeça esse isolamento e que a gente cumpra tudo da melhor forma para que a gente saia dessa situação o mais rápido possível. Você falou um pouco sobre as dimensões de Arco Verde. Como é que está sendo o trabalho da Secretaria também na zona rural? A gente já teve casos confirmados aqui na zona rural, não é isso? Sim, Tiago. O trabalho na zona rural está sendo feito da mesma forma que na cidade. A gente consegue, os pacientes que testam positivo na zona rural, também a vigilância vai lá e faz contacta a família e orienta o isolamento. Agora, o que a gente vê é que muitas vezes os meios de fiscalização não têm pernas para atuar em todos os locais. O que a gente tem recebido denúncias é que pessoas de Arco Verde estão indo beber em bares da zona rural, porque essa fiscalização na zona rural fica mais difícil. Mas essas denúncias são passadas para a Polícia Militar e a Polícia Militar está agindo nesse sentido também. André, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, agradecer pela tua participação nesse programa. E o espaço é seu para suas considerações finais e principalmente a mensagem para a população local. Isso, Tiago. Eu quero agradecer a TVLW, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para Arco Verde, para toda a região, e dizer o que eu já tinha dito antes, que a importância de estarmos trabalhando no sentido de dar o melhor para a nossa população. Tenho certeza que toda a equipe de saúde, da Secretaria de Saúde de Arco Verde, está dando o seu melhor para a população e a população pode colaborar ficando em casa. Então, é isso que a gente pede e deixa a população tranquila só em relação a dizer isso, que nós estamos dando o nosso melhor para que a população tenha um atendimento de qualidade se precisar, né? Nós não queremos que esses pacientes cheguem no hospital de campanha, mas chegando lá terão um atendimento de qualidade, sim. E também, não só lá no hospital de campanha, mas em todos os outros estabelecimentos de saúde da cidade. Então, queremos agradecer a equipe, a toda a equipe da Secretaria de Saúde, de Vigilância Sanitária, da Atenção Básica, da Policlínica, do Hospital de Campanha, que a gente sabe que todo mundo está tendo que inovar no trabalho, porque nós tivemos uma mudança de fluxo, na verdade, dos pacientes, e nessa inovação está todo mundo colaborando da melhor forma e fazendo o seu melhor. Então, agradecer a esses profissionais, agradecer a TVLW e agradecer à população de Arco Verde e ainda pedir novamente à população de Arco Verde que fique em casa. Obrigado, André. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência e lembrar que a reprise desse programa sempre aos domingos aqui na tela da TV Nova, a partir das 11 horas da noite, e que fica disponível nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na direção, na técnica, Zilma Leite, na direção geral, Lídio Maciel. Espero que você fique em casa. Para você, uma excelente noite, fique com Deus e até a próxima semana, se ele assim nos permitir. Tchau, tchau.